Assim como um parque infantil tem regras, o universo segue as leis da física. Seres humanos são curiosos por natureza e muitas vezes ficamos entediados com jogos familiares, mas para descobrirmos novos horizontes temos que compreender o próprio tecido da existência, o espaço-tempo e as leis que definem o comportamento de tudo neste misterioso universo. Sabemos que os objetos se podem deslocar no espaço, mas ao fazer isso também viajam através da dimensão do tempo. Tudo funciona de forma intuitiva quando as coisas viajam devagar. Só quando um objeto se aproxima da velocidade da luz é que começam a acontecer fenômenos estranhos. Conseguiríamos ver o nosso reflexo num espelho quando viajamos à velocidade da luz? Como que o universo poderia reescrever os acontecimentos se voltássemos atrás no tempo e tentássemos alterá-los? E qual é a solução para o paradoxo do avô? No nosso vasto universo, a velocidade da luz serve como um limite para a rapidez com que qualquer coisa se move ou qualquer processo ocorre. Mesmo ao nível molecular, a informação é transmitida na velocidade da luz. Mas ainda não a medimos, apenas dispomos de dados sobre a viagem de ida e volta, o que implica fazer incidir a luz num espelho para calcular o seu tempo de ida e volta. Sendo assim, é só uma suposição que a velocidade da luz é constante em ambas as direções. Mas e se não for? Um dia é enviada uma mensagem da Terra para os primeiros colonos de Marte. A mensagem diz: "Este sinal foi enviado às meia-noite, então ajustem seus relógios dessa forma." Sabemos que a velocidade da luz demora 24 minutos para chegar em Marte e voltar à Terra. Os colonos de Marte assumem que a velocidade num só sentido é exatamente metade da velocidade de ida e volta e ajustam seus relógios para meia-noite e 12 ao receberem a mensagem. Mas, neste cenário, a luz viajou apenas 50% da sua velocidade habitual até Marte, pelo que demorou 24 minutos para chegar ao planeta vermelho. Sem perceberem a discrepância, os colonos de Marte respondem: "Relógio ajustado, mensagem enviada à meia-noite e 12. Entretanto, o sinal, no seu caminho de regresso à Terra, viaja instantaneamente. Os relógios da Terra mostram meia-noite e 24 quando os cientistas recebem a mensagem. Eles assumem que o sinal marciano demorou 12 minutos para chegar, por isso pensam que tudo correu bem, apesar de haver uma diferença de tempo de 12 minutos. Então vemos neste exemplo que entender a velocidade da luz é crucial para desvendar a natureza enigmática do tempo. Mas o que é exatamente o tempo e como o definimos? Quando pensamos no tempo, imaginamos a mudança das estações do ano ou vemos como uma ferramenta que nos ajuda a combinar quando nos encontrar com alguém. No entanto, o tic-tac do relógio é só uma representação do movimento, o movimento do nosso planeta à volta do Sol, para ser mais preciso. O problema é que o movimento no espaço e no tempo não parece reger-se pelas mesmas regras. Há um limite para a velocidade a que se pode ir em 3 dimensões do espaço: 299.792 km por segundo. Mas será que existe um limite para quão rápido ou lento o tempo pode progredir? A Terra orbita o Sol de forma relativamente lenta, mas mesmo aqui no nosso planeta não existe um relógio universal que possamos usar como referência. O tempo parece fluir de forma diferente para todos nós, algo que a teoria da relatividade geral de Einstein previu. Para perceber como é estranha essa ligação entre velocidade e tempo, é preciso observar coisas que se movem muito rápido. É só neste contexto que alguns paradoxos notáveis começam a ocorrer. Quanto mais rápido um objeto se desloca no espaço, mais lenta é a sua progressão no tecido do tempo, um fenômeno conhecido como dilatação relativística do tempo. Então, o que acontece se viajarmos na velocidade máxima? Os fótons não têm qualquer massa, pelo que se movem sempre exatamente à velocidade da luz, nem mais devagar nem mais rápido. Assim, o tempo não existe para eles. A sua viagem é instantânea, mesmo que da nossa perspectiva nós notamos como o tempo passa à medida que eles atravessam o espaço. Como é que isso funciona? Vamos supor, por exemplo, que um foguete está viajando a 99,99% da velocidade da luz. O passageiro a bordo desse foguete atira uma bola na direção do movimento do foguete. As velocidades do foguete e da bola se somam, algo que seria de se esperar da física newtoniana clássica. Mas se o passageiro ligasse uma lanterna, a velocidade da luz não ganharia qualquer impulso. Tanto a tripulação do foguete como um observador na Terra registrariam a mesma velocidade para o feixe da lanterna, uma vez que esta velocidade é constante e independe da velocidade da sua fonte. Mas há um problema: se a velocidade da luz não está mudando, há outra coisa que deve mudar: o tempo. Agora imagine o seguinte: você está conduzindo uma moto futurista por uma estrada incrivelmente longa e vazia na velocidade da luz. Você decide olhar para o seu reflexo num espelho lateral. Mas há um porém.
O espelho também está se movendo na velocidade da luz. Então, como a luz que se reflete do seu rosto vai alcançar o espelho? Se você pode ver seu reflexo, alguém que te observe terá a impressão de que a luz que incide no seu rosto se move mais rápido que a velocidade da luz, o que contradiz as leis da física. No entanto, a ausência de reflexo sugeriria que a velocidade da luz não é constante. Nesse caso, alguém que estivesse na beira da estrada veria a luz se movendo mais lentamente do que você, incapaz de atingir o espelho. Para evitar esses bugs na Matrix e garantir uma medição constante da velocidade da luz para todos os observadores, o universo inventou alguns truques. Quando o objeto se aproxima da velocidade da luz, não só o seu tempo parece abrandar para nós, como também vemos o objeto encolher em comprimento. Outra distorção visual é quando um objeto em movimento gira sobre si mesmo, algo chamado efeito Tyrrell-Penrose. No entanto, apesar da ideia errada comum, o objeto não ganha massa adicional, mas sim energia cinética. No entanto, o mais estranho de tudo é que essas alterações só seriam reais para nós. Para uma pessoa viajando na velocidade próxima de C, tudo ficaria na mesma. Se sentiria imóvel, o tempo fluiria normalmente e o seu corpo manteria o seu comprimento habitual. Para o passageiro do foguete, o que está fora da janela da cabine pareceria estranho e se transformaria ou se distorceria. Não há uma forma definitiva de dizer quem está experimentando essas distorções estranhas, quase místicas. A ausência de um quadro de referência objetivo partilhado nos deixa numa situação intrigante. Uma vez que o movimento é relativo, a distinção entre quem se move e quem permanece parado torna-se ilusória. É como se cada um de nós usasse um conjunto único de óculos de proteção, oferecendo uma versão ligeiramente diferente da realidade. Ao contrário das ilusões de ótica, a dilatação do tempo é um fenômeno real e irreversível. Quando o foguete reduz a velocidade e para, a tripulação e um observador na Terra podem finalmente comparar os seus relógios e notar a diferença. O tempo é um fluxo unidirecional que nos empurra para frente. Já descobrimos como manipulá-lo para progredir mais rapidamente no tempo, mas que tal ir contra o seu curso natural, para o passado? Se o tempo passa a sua velocidade máxima quando estamos parados e para exatamente a velocidade da luz, é lógico supor que viajar no tempo para trás exigiria atingir velocidades superluminais. Até onde sabemos, a velocidade da luz é um limite de velocidade unificado, tanto para o movimento através do tempo como do espaço. A questão é como distribuir essa quantidade de velocidade entre essas dimensões. Mesmo hoje, já podemos olhar para trás no tempo. A luz demora cerca de 1,3 segundos para viajar da Lua para o nosso planeta. Por isso, sempre que olhamos para nosso satélite, vemos ele como era há pouco mais de 1 segundo. E se a distância for muito maior do que isso, podemos observar um passado mais distante. Imaginemos então que um dia poderíamos não só olhar para trás no tempo, mas viajar até lá sem ultrapassar a fronteira da velocidade cósmica. Os cientistas já sugeriram várias hipóteses de como isso pode ser feito. Uma dessas ideias é uma megaestrutura chamada cilindro de Tipler. Um tubo infinitamente longo, com cerca de 10 ou mais massas solares comprimidas e girando vários bilhões de vezes por minuto, seria capaz de distorcer o tempo à sua volta. Se num futuro muito distante conseguíssemos construir uma megaestrutura desse tipo e voássemos à volta do cilindro numa espiral rigorosa ao longo da direção da sua rotação, viajaríamos essencialmente para trás no tempo. Quanto mais a nossa nave se aproximasse do cilindro com a densidade de um buraco negro, mais rápido nos deslocaríamos para o passado. E uma vez calculado o tempo necessário para passar nesse movimento circular, teríamos que afastar a nave da máquina do tempo de Tipler. É possível que, ao contrário do que pensamos, o tempo não tenha uma direção linear. Se o espaço e o tempo são um só, pode não haver diferença entre o então e o lá, ou o agora e o aqui. De acordo com a ideia conhecida como teoria do universo em blocos ou eternalismo, o tempo é semelhante a um bloco e todos os momentos, passado, presente e futuro, existem em pé de igualdade, assim como existe espaço fora do universo visível, apesar de não o podermos alcançar. Se for verdade, as leis da física num tal universo permitiriam viajar para o passado. No entanto, não poderíamos afetar a cadeia de acontecimentos tanto quanto gostaríamos. Se o futuro já existe, então todos os eventos são predeterminados e inevitáveis, e as pessoas que vivem nesse universo não têm livre-arbítrio. O mundo assim estaria cheio de ciclos de causalidade. O ciclo de causalidade cria um ciclo fechado que se auto-perpetua, em que os acontecimentos do futuro influenciam os do passado e vice-versa. Um dia, ao visitar uma velha livraria, se descobre um cativante bloco de notas escondido entre as prateleiras. Isso desperta sua inspiração, levando-o a começar a escrever. Com o tempo, se torna um autor de renome e decide criar um livro. No mesmo dia em que termina de escrever o livro, quando vai para casa, passa por uma velha livraria e o rascunho escapa da sua mala sem ser notado. O dono da loja encontra e decide colocar ele nas prateleiras.
Esse é o mesmo bloco de notas em que você tropeçou há tantos anos atrás. Nesse cenário, o próprio ciclo dita a sequência dos acontecimentos, não deixando espaço para as escolhas alternativas ou desvios do curso dos acontecimentos. Alguns paradoxos em loops temporais autocontidos são ainda mais estranhos. Imagine o seguinte: um dia você recebe uma carta em sua porta, contendo instruções detalhadas sobre como construir uma máquina do tempo. A carta não tem qualquer informação sobre o remetente, deixando você intrigado sobre a origem. Os anos se passam e finalmente você constrói a máquina do tempo funcional. Enquanto está perante a criação de um milagre tecnológico, você pensa na misteriosa chegada da carta. Alimentado pela curiosidade e desejo de resolver o enigma, você embarca numa viagem do tempo. Ao chegar ao passado, você procura o você mais jovem e entrega a ele a mesma carta que você recebeu. Ao fazer isso, você percebe que foi você mesmo que entregou a carta para você mesmo. Mas a origem da carta ainda é desconhecida. Ela fica para sempre presa num ciclo de autorreferência, sem começo nem fim claro. É apenas através da descoberta da carta que a máquina do tempo pode ser construída, e, no entanto, é a existência da máquina do tempo que leva à revelação da carta. Naturalmente, um objeto sem um criador no paradoxo do Bootstrap leva a outro problema: o paradoxo da restauração. Um objeto preso num ciclo perpétuo de um loop temporal irá envelhecer e se deteriorar, chegando a um estado em que já não pode ser usado para sustentar a existência do loop. Viajar no tempo pode parecer uma forma de restaurar ele, mas sem conhecer o seu criador ou quando foi criado, também não sabemos o seu estado inicial. Mesmo que estivéssemos plenamente conscientes da nossa viagem ao passado e tivéssemos um plano de ação claro, continuariam a existir muitos paradoxos. No famoso paradoxo do avô, você não poderia viajar para o passado e impedir que os seus avós se encontrassem, pois isso contradiria sua própria existência e, portanto, a capacidade de usar uma máquina do tempo. Então, não seria possível que um hipotético viajante do tempo altere pelo menos alguma coisa no passado? Investigações recentes sugerem que uma viagem no tempo sem paradoxos é hipoteticamente possível. Seria possível viajar no tempo e fazer basicamente qualquer coisa. O truque é que a linha temporal se autocorrigiria de forma que o resultado fosse sempre o mesmo. Um universo assim não permitiria a existência de paradoxos de qualquer natureza, essencialmente reescrevendo eventos passados e, portanto, futuros. Com o paradoxo do avô, aconteceria algo verdadeiramente bizarro. Você poderia continuar a fazer o que planejava, mas quando voltasse ao seu tempo presente, descobriria que o homem que você exterminou não era realmente o seu avô. Ou poderia descobrir que ele ainda está vivo, mas mudou e tem cicatrizes da sua tentativa de extermínio. Independente do que você queria mudar, você só poderia alterar a forma como algo acontece, mas nunca o resultado desse acontecimento. No entanto, recentemente, os cientistas propuseram uma solução para o paradoxo do avô. No mundo da mecânica quântica, existe um fenômeno intrigante conhecido como superposição quântica. Ao nível subatômico, as partículas podem existir em vários estados simultaneamente, como estar em dois lugares ao mesmo tempo ou ter duas propriedades diferentes ao mesmo tempo. Os investigadores aplicaram este conceito ao paradoxo do avô e descobriram algo interessante. Um viajante do tempo que embarcou numa missão para alterar o passado apareceria num estado extraordinário, existindo em múltiplas versões do seu mesmo passado em simultâneo. Em uma dessas versões, não conseguem organizar os acontecimentos que levariam à morte do seu avô, pelo que a história segue o seu curso natural. Em outra versão do passado, um viajante do tempo tem sucesso na sua missão. Os dois estados do passado são igualmente reais, mas o resultado final permanece indeterminado até que alguém o meça ou observe. Ambas as possibilidades persistem simultaneamente como fios paralelos no tecido do tempo. A resolução ocorre no momento em que este ciclo temporal é observado. Quando isso acontece, o universo decide-se por um dos dois resultados. Esse conceito não é uma novidade para os cientistas, e nem puramente teórico. É exatamente o que acontece com a famosa experiência da dupla fenda. Neste preciso momento, a sobreposição quântica tem lugar no núcleo do Sol. É possível que o universo exista sempre numa sobreposição de dois estados, ou talvez existam mais do que apenas dois. Talvez a razão pela qual não conseguimos explicar a ordem dos acontecimentos nesses paradoxos seja o fato de o tempo não ser linear, mas há uma ideia que pode resolver a natureza paradoxal da viagem no tempo para trás, ao mesmo tempo que fornece uma solução para o problema do livre-arbítrio. É conhecida como a interpretação dos muitos mundos. A interpretação dos muitos mundos oferece uma perspectiva intrigante sobre o paradoxo do Bootstrap, em que a origem de um objeto se torna clara. Imagine uma série de universos que se revelam de cada vez que viaja para o passado. Você escreve uma carta com as instruções da máquina do tempo no universo 1. Enquanto viaja para o passado, um novo universo 2 ramifica-se do original.
Ao chegar ao passado do Universo 2, você encontra uma das infinitas versões do seu eu do passado e entrega a ele uma carta. O você desse universo cresce, se torna um físico, constrói uma máquina do tempo e cria um Universo 3, onde outra versão de você receberá a mesma carta. É então que se inicia o ciclo que se perpetua infinitamente, formando uma intricada teia de universos, cada um com sua própria versão dos acontecimentos. E se, mesmo agora, com cada evento no universo que permite múltiplos resultados, surgir um universo paralelo separado para cada um desses resultados potenciais? Na matemática, há uma experiência de pensamento sobre a probabilidade. É conhecida como Teorema do Macaco Infinito, e sugere que se um macaco tiver um número infinito de tentativas e tempo suficiente, vai acabar escrevendo uma cópia exata das obras de William Shakespeare ou de qualquer outra peça de literatura. Se algo tão altamente improvável como isso alguma vez acontecesse no nosso universo, seria uma prova direta da teoria dos muitos mundos. Da próxima vez que se deparar com um acontecimento extraordinariamente improvável, considere isso. Quais as hipóteses do universo lançar uma moeda ao ar e essa desafiar todas as probabilidades, não caindo nem cara nem coroa, mas perfeitamente equilibrada e perfeitamente em pé? Acha que algum dia vamos conseguir fazer o tempo fluir para trás? Ou o tempo é uma ilusão que nos ajuda a navegar neste mundo confuso? Deixe sua opinião nos comentários e fique atento para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir. Obrigado por